No início do século XIX, a Inglaterra vivia sob uma fachada de estabilidade e refinamento. Salões elegantes, o chá, servido pontualmente, vestidos impecáveis e conversas polidas, compunham o cenário da elite rural. Mas por trás dessa superfície polida, existia um sistema social rígido, silencioso e profundamente desigual. Enquanto a Europa se consumia em conflitos militares de proporções épicas, como as guerras napoleônicas, dentro das casas inglesas, travava-se outra disputa, menos uma guerra, invisível, cotidiana e decisiva, especialmente para as mulheres. Uma guerra pela sobrevivência, pela dignidade e por um mínimo de autonomia, lutada não com canhões, mas com palavras, silêncios e escolhas dolorosamente limitadas. Nesse cenário de contrastes, surge uma observadora atenta e implacável, Jane Austen. Ela não escreveu sobre reis, generais ou campos de batalha. Seu campo de observação era muito mais próximo, mais doméstico e, por isso mesmo, infinitamente mais revelador. Nas salas de estar, nos jantares formais e nas visitas sociais aparentemente triviais, ela encontrou a matéria-prima para sua crítica social. Austen registrou com uma precisão cirúrgica as tensões de uma sociedade que confinava o destino feminino a um roteiro extremamente restrito. Ela nos mostrou que as maiores batalhas da vida, muitas vezes, não acontecem em campos abertos, mas dentro dos corações e mentes de pessoas comuns, forçadas a navegar um mundo de regras não escritas e expectativas esmagadoras. Para uma mulher inglesa daquela época, a independência era um conceito quase ficcional, sem direito pleno à herança, ao controle de suas próprias finanças ou à autonomia legal. O futuro dependia, quase invariavelmente, de um bom casamento. O amor era um luxo desejável, mas a segurança econômica era uma necessidade inescapável. Uma mulher solteira e sem fortuna vivia à mercê da caridade de parentes, uma posição de dependência humilhante. A educação feminina era voltada para torná-las prendadas, ou serra, aptas a gerir um lar e a entreter um marido, não para desenvolverem seu intelecto ou buscarem uma carreira. A sociedade as via como adornos, como peças a serem movidas no tabuleiro do jogo social, e Austen expôs essa realidade com uma clareza que ainda hoje nos choca. É por isso que, nos romances de Austen, o casamento raramente é apenas um conto de fadas romântico. Ele surge como um contrato social, uma negociação silenciosa, onde status, renda, reputação e sobrevivência são as moedas de troca. Cada proposta de casamento carrega uma balança invisível, onde os sentimentos genuínos competem ferozmente com a necessidade material. Pense em Charlotte Lucas, de Orgulho e Preconceito, que aceita o insuportável Sr. Collins não por afeto, mas por uma busca pragmática e desesperada por um lar e estabilidade financeira. Austen não a julga. Ela simplesmente expõe o sistema que força mulheres inteligentes a fazerem escolhas tão dolorosas. O casamento era, na prática, a única carreira disponível para a maioria das mulheres da elite. A sociedade retratada por Austen é estratificada de forma quase feudal. Pequenos gestos, o sotaque, o valor da renda anual e as conexões familiares determinavam de forma implacável quem pertencia aonde. A mobilidade social existia, mas era um evento raro, vigiado de perto e quase sempre cercado de julgamentos morais e preconceito. A ascensão de uma família era vista com desconfiança, e qualquer deslize era motivo para a exclusão social. Essa rigidez de classes não era apenas uma questão de snobismo, era um mecanismo de controle que mantinha o poder e a riqueza concentrados nas mãos de poucos. Austen usa o salão de baile como um microcosmo perfeito dessa sociedade, onde cada dança é uma declaração de status e cada convite uma manobra estratégica. Embora as guerras napoleônicas sejam raramente mencionadas de forma direta, sua sombra paira sobre toda a obra de Austen. O conflito no continente europeu influenciou profundamente a economia inglesa. Oficiais da marinha e do exército, como o capitão Wentworth, em persuasão, podiam enriquecer rapidamente através de prêmios de guerra, tornando-se partidos cobiçados e desafiando a antiga ordem aristocrática. Ao mesmo tempo, a guerra trazia instabilidade. Heranças se tornavam incertas, as rendas provenientes da terra flutuavam com os impostos,
e a economia agrária se via pressionada. Nesse clima de incerteza, a necessidade de um casamento financeiramente seguro se tornava ainda mais estratégica e urgente, adicionando uma camada extra de tensão às negociações matrimoniais. Diante desse cenário opressor, o que torna as heroínas de Jane Austen tão cativantes? Elas não empunham armas, nem lideram revoluções abertas. Sua resistência é mais sutil, porém não menos poderosa. Ela é intelectual, moral e emocional. Personagens como Elizabeth Bennet, Elinor Dachau e Anne Elliot são mulheres que pensam, observam e questionam o mundo ao seu redor. Elas recusam propostas de casamento convenientes quando estas violam seus princípios ou sentimentos. Elas desafiam as expectativas da sociedade, mesmo que apenas dentro dos limites possíveis de seu tempo. A rebeldia delas está na capacidade de julgar o caráter de um homem para além de sua fortuna, de valorizar a inteligência e a integridade, e de lutar contra todas as probabilidades pelo direito de escolher seu próprio destino emocional. Com sua escrita elegante, Austen desnuda uma sociedade obcecada por boas maneiras, mas chocantemente indulgente com a desigualdade e a injustiça. Ela expõe um mundo onde a reputação de uma mulher é um bem frágil, que pode ser destruído por um simples boato, enquanto os erros e as transgressões masculinas são frequentemente esquecidos ou perdoados. Personagens como Wickham ou Willoughby causam estragos na vida de mulheres jovens, mas a sociedade é rápida em virar a página, enquanto suas vítimas carregam o peso do julgamento. Austen revela a hipocrisia moral da sociedade respeitável, onde a aparência de virtude pública muitas vezes serve para esconder interesses privados, egoísmo e uma profunda falta de compaixão. A principal ferramenta de Jane Austen para expor tudo isso é a ironia. Com uma sutileza e uma elegância inigualáveis, ela revela as contradições profundas de sua época sem precisar de discursos inflamados ou confrontos diretos. A famosa frase de abertura de Orgulho e Preconceito é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro na posse de uma bela fortuna deve estar necessitado de uma esposa. É o exemplo perfeito. A frase não diz o que parece dizer. Ela revela, com ironia, a mentalidade caçadora da sociedade, onde um homem rico é visto não como uma pessoa, mas como uma propriedade a ser conquistada. Esse humor inteligente torna sua crítica social ainda mais afiada, eficaz e, sobretudo, atemporal. As guerras descritas por Austen não deixaram monumentos de pedra, nem são celebradas em datas oficiais, mas elas moldaram vidas, ditaram escolhas e definiram trajetórias de forma indelével. São os conflitos silenciosos, travados dentro das rígidas normas sociais, nas conversas de salão, nas cartas trocadas e nos corações ansiosos de suas personagens. Essas batalhas por autonomia, respeito e amor verdadeiro continuam ecoando em nossas discussões modernas sobre igualdade de gênero, independência financeira e o papel da mulher na sociedade. Austen nos mostrou que a ausência de guerra não significa a presença de paz, especialmente para aqueles a quem o sistema nega voz e poder. Mais de 2 séculos depois, por que Jane Austen ainda importa tanto? Ela permanece surpreendentemente atual porque escreveu sobre as estruturas de poder que resistem obstinadamente ao tempo. Seus romances são um espelho que revela como sistemas sociais podem ser elegantes na forma e profundamente opressivos na sua essência. Ao focar sua lente no cotidiano, nas dinâmicas familiares e nas pressões sociais, ela expôs verdades universais sobre a natureza humana, sobre a luta pela dignidade e sobre a coragem necessária para ser fiel a si mesmo em um mundo que exige conformidade. Ler Jane Austen é entender que a história não é feita apenas de grandes eventos, mas também das silenciosas e persistentes guerras travadas todos os dias. Se este documentário ampliou sua visão sobre história, literatura e sociedade, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem aprecia reflexões profundas e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Sua participação nos ajuda a continuar explorando as grandes histórias por trás da história. Até o nosso próximo capítulo.